Olá, amigo. Você está no canal O Fim Chegou, um canal dedicado aos estudos das profecias. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos ajude, nos proteja e nos ajude a entender os eventos finais, em nome de Jesus. Amém. Queridos, conforme os avanços acontecem no campo profético, vocês que acompanham o canal aqui sabem que o Brasil é um dos campos férteis para as profecias se cumprir. Sabemos que essa briga política entre esquerda e direita, sabemos que são duas faces da mesma moeda, que vai perseguir o povo de Deus no futuro, tem como objetivo prejudicar de alguma forma a mensagem de Deus nos últimos dias. Presta bastante atenção aqui, eu vou ler uma matéria feita pela CNN, especialmente por William Vac, que é o repórter da CNN. A CNN normalmente é considerada uma rede de televisão de apoio à esquerda, o chamado esquerdismo. Perceba que mesmo a CNN, vendo o perigo que ameaça a liberdade de expressão, expressou aqui a sua indignação pela decisão do STF. Diz assim, Vac, que é William Vac, STF ignora Congresso e terceiriza a censura. Os ministros do Supremo, que não foram eleitos, instituíram no lugar do Legislativo, que foi eleito para isso, normas que vão valer para a internet. Preste bastante atenção. A função da Suprema Corte, assim como do Brasil e os Estados Unidos, é interpretar uma lei e não criar lei. Quem cria lei é o Legislativo, certo? Que são quem? Os deputados, senadores, ok? É criado uma lei, uma PL, um projeto de lei, e depois é votado pelas duas casas, às vezes por uma casa só, ou pelo Senado ou pelos deputados. Já existe uma PL de censura, o chamado fake news, PL das fake news, que ela se deu início no ano de 2020. Porém, a maioria dos ministros do Supremo, querendo adiantar as coisas, de acordo com as palavras de William Vac aqui, eles atropelaram o Legislativo, ou seja, atropelou os deputados e senadores e praticamente criaram uma lei, ou seja, que essa não é a função da Suprema Corte, mas apenas interpretar a lei. E aqui diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal atropelou o Legislativo e determinou os critérios para a retirada de conteúdos postados nas redes sociais. Ou seja, a maioria do juiz do Supremo votou para que as plataformas retirem conteúdos postados que, segundo eles, são ofensivos. Caberá às plataformas, às Big Techs, por exemplo, remover conteúdos considerados ilegais. Elas passam a ser responsáveis pelos que os terceiros publiquem. Até aqui funcionava assim, ou seja, até antes da decisão. A plataforma só podia se responsabilizar se descumprisse uma ordem judicial para retirar o conteúdo. Vamos lá. Até aqui, o YouTube, Facebook, poderia só se responsabilizar se descumprisse uma ordem judicial. Ok? Agora não. Agora, com a decisão do STF, não precisa de ordem judicial. Eles vão automaticamente ser obrigados, o YouTube e o Facebook e outras redes, Google, vai ser obrigado a excluir as publicações sem ordem judicial, sem processo judicial legal. Muitos especialistas, muitos juristas veem essa decisão aqui da Suprema Corte como um atropelamento dos poderes. Ou seja, a Suprema Corte tinha a função de interpretar uma lei existente. Mas vemos aqui que eles estão criando uma lei, ou seja, estão praticamente atropelando o Legislativo, queridos, atropelando a decisão dos deputados e senadores. O que muda
de acordo com o VAC aqui, o que vai mudar? Agora passa a funcionar assim: as plataformas têm o dever de remover imediatamente postagens que configuram crimes graves. Ou seja, agora não precisa de decisão judicial. As plataformas YouTube, ok? Facebook, entre outras, Instagram, têm o dever de eliminar postagens que configuram crimes graves. Aí vem uma longa lista de crimes. Aí entre eles estão a conduta com as quais há consenso que não tem relação com a liberdade de expressão, ser suprimidas, pornografia infantil, incentivo ao suicídio, terrorismo, tráfico de pessoas, para citar alguns. Todo mundo sabe que isso aqui é coisa grave. Ninguém em sã consciência, óbvio, vai apoiar tal coisa nas redes sociais, certo? Mas o problema está nesse fato aqui, ó, que ele diz aqui, ó, mas também constam atos que, segundo o Supremo, configuram crimes definidos pelo Código Penal: abolição do Estado de Direito, tentativa de restringir o exercício dos poderes constitucionais, atentado contra as eleições, condutas que evidentemente são passíveis de interpretação, ou seja, quem vai interpretar agora a conduta das pessoas nas redes sociais é a Suprema Corte, certo? A Suprema Corte, assim, terceirizou aquilo que muitos vão chamar de censura, por um motivo simples: as plataformas, as big techs, terão agora de moderar ao máximo o que é publicado. Ou seja, como não é necessário mais decisão judicial, agora as plataformas são obrigadas a retirar aquilo que é considerado, ofensivo, certo? As plataformas agora vão moderar, elas não vão colocar tudo agora que era colocado em relação a alguns temas. Por exemplo, nós que somos pregadores da mensagem do terceiro anjo, como nós vamos ensinar agora a mensagem do terceiro anjo, que diz aqui, por exemplo, aqui nesse texto aqui do livro Eventos Finais, que diz que a imagem da besta é o mundo protestante, as igrejas evangélicas nos Estados Unidos, que vão se unir com o Estado para oprimir os guardadores dos sábados. Como nós vamos falar isso? Que o trono da besta é o Vaticano, é Roma. Como nós vamos falar isso, meus irmãos? Entendeu a situação? É óbvio que esse tipo de mensagem o YouTube não vai mais aceitar, mas vai aceitar apenas a mensagem de Deus e amor, né? De amor, de paz, de alegria. Mas a mensagem que chama o pecado pelo nome, infelizmente, não vai poder mais, porque com certeza o YouTube agora vai colocar essas mensagens como sendo ofensivas. Resumindo, o que vai acontecer? Você que não valorizou a mensagem boa, a mensagem que chama o pecado pelo nome, a mensagem do terceiro anjo, os pregadores, simplesmente você não vai ter mais acesso a essas mensagens, ok? E aí vamos sentir falta dessas mensagens. Por que Satanás ele está fazendo isso, meu irmão? Porque justamente estamos perto de um decreto dominical nos Estados Unidos. Como vocês viram aqui na postagem aqui, ontem foi votado, né, sobre Jonathan Berry, que é o responsável pelo projeto 2025, que coloca no projeto 2025 o decreto dominical na página 589. Ele passou ontem na votação que teve particular, certo? Do Comitê Trabalhista, na votação particular, o nome dele foi aprovado para ir para o Congresso, para ir para o Senado. Ou seja, através de 12 votos a 11, queridos. Berry aqui, ó, o painel também aprovou a nomeação de Jonathan Berry para atuar como procurador do trabalho por 12 votos a 11, por nomeação de Jeremy Walker por 13 a 10. Ou seja, Berry passou, o nome dele agora vai para o Senado. Ele foi indicado por Trump. Se ele sendo aprovado agora no Senado, ele vai colocar em pauta o projeto 2025, que é o Decreto Dominical Nacional na América. Ok? Se você tem dúvidas sobre o assunto, eu vou deixar um vídeo aqui no link, aqui na descrição, explicando tudo o que é o projeto 2025.
E por que a nomeação de Jonathan Berry pode iniciar o decreto dominical na América? Mas a pergunta é, por que essa censura agora, queridos, aqui no Brasil? Porque nessa briga entre direita e esquerda, o foco é justamente atacar os observadores do sábado, é impedir que nós levemos a mensagem do terceiro anjo, que é uma mensagem que vai falar contra o pecado, contra a besta, contra a adoração ao domingo. Entendeu, meus irmãos? Eu nem sei se essa mensagem aqui vai ficar aqui no YouTube. Ela vai sofrer algum tipo de strike ou vai ser tirada logo logo. Eu espero que a PL, que diz aqui que tem uma PL das fake news que está no Congresso, né? Deixa eu subir aqui. Existe uma PL aí que está no Congresso, que é a PL das fake news, que precisa passar pelo Legislativo. Eu espero que não demore muito para que essa PL seja votada e seja derrubada essa decisão do Supremo. Até lá, nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos, não sabemos. Não sabemos, porque eles podem articular para demorar que essa PL seja votada, porque eles sabem que se for votada essa PL pelo Senado e pelos deputados, os deputados, a maioria em sã consciência, vai querer derrubar essa decisão do Supremo. Mas agora estamos aí nas mãos de Deus, e você que não valorizou as mensagens do terceiro anjo, as mensagens que chamam o pecado pelo nome, né, que prepara o povo, agora se contente com as mensagens água com açúcar, porque são as únicas que vocês vão ouvir aqui no YouTube. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos fortaleça. Deixa aqui seu comentário, o que você acha dessa decisão do Supremo, você que é um cidadão, o que você acha? Coloque aqui a sua decisão, seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Vamos nos manifestar, meus irmãos. Vamos pregar a mensagem, porque logo logo todas as mensagens vai ser tirada do ar. Eu nem sei se essa aqui vai ficar, mas vamos aproveitar. Aproveite enquanto é tempo, vai aí no link na descrição do vídeo e acesse a mensagem que eu coloquei anteriormente aqui falando sobre o projeto 2025 e por que a eleição de Jonathan Berry agora no Senado ela pode mudar o curso da história para nós adventistas. Compartilhe essa mensagem, assista, vá na descrição do vídeo, clique lá, comente. Deus abençoe a todos e que Deus nos ajude e nos fortaleça. Fiquem com Deus. Olá, amigo. Você está no canal O Fim Chegou, um canal dedicado aos estudos das profecias. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nos ajude, nos proteja e nos ajude a entender os eventos finais, em nome de Jesus. Amém. Queridos, conforme os avanços acontecem no campo profético, vocês que acompanham o canal aqui sabem que o Brasil é um dos campos férteis para as profecias se cumprir. Sabemos que essa briga política entre esquerda e direita, sabemos que são duas faces da mesma moeda que vai perseguir o povo de Deus no futuro, tem como objetivo prejudicar de alguma forma a mensagem de Deus nos últimos dias. Preste bastante atenção aqui, eu vou ler uma matéria feita pela CNN, especialmente por William Vac, que é o repórter da CNN. A CNN normalmente é considerada uma rede de televisão de apoio à esquerda, o chamado esquerdismo. Perceba que mesmo a CNN, vendo o perigo que ameaça a liberdade de expressão, expressou aqui a sua indignação pela decisão do STF. Diz assim, Vac, que é William Vac, STF ignora Congresso e terceiriza a censura. Os ministros do Supremo, que não foram eleitos, instituíram no lugar do Legislativo, que foi eleito para isso, normas que vão valer para a internet. Chama atenção. A função da Suprema Corte, assim como do Brasil ou dos Estados Unidos, é interpretar uma lei e não criar lei. Quem cria a lei é o Legislativo, certo?
que são quem? Os deputados, senadores. Ok? É criado uma lei, uma PL, um projeto de lei, e depois é votado pelas duas casas, às vezes por uma casa só, ou pelo Senado ou pelos deputados. Já existe uma PL de censura, né, o chamado fake news, né, PL das fake news, que ela se deu início no ano de 2020. Porém, a maioria, né, dos ministros do Supremo, querendo adiantar as coisas, de acordo com as palavras de William Vac aqui, eles atropelaram o legislativo, ou seja, atropelou os deputados e senadores de praticamente criar uma lei, ou seja, que essa não é a função da Suprema Corte, mas apenas interpretar a lei. E aqui diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal atropelou o legislativo e determinou os critérios para a retirada de conteúdos postados nas redes sociais. Ou seja, a maioria, né, do juiz do Supremo votou para que as plataformas retirem conteúdos postados que, segundo eles, são ofensivos. Caberá às plataformas, às Big Techs, por exemplo, remover conteúdos considerados ilegais. Elas passam a ser responsáveis, né, pelos que os terceiros publiquem. Até aqui funcionava assim, ou seja, até antes da decisão. A plataforma só podia se responsabilizar se descumprisse uma ordem judicial para retirar o conteúdo. Vamos lá. Até aqui, o YouTube, Facebook, poderia só se responsabilizar se descumprisse uma ordem judicial. Ok? Agora não. Agora, com a decisão do STF, não precisa de ordem judicial. Eles vão automaticamente ser obrigados, o YouTube e o Facebook e outras redes, né? Google vai ser obrigado a excluir as publicações sem ordem judicial, sem processo judicial legal. Muitos especialistas, muitos juristas veem essa decisão aqui da Suprema Corte como um atropelamento dos poderes. Ou seja, a Suprema Corte tinha a função de interpretar uma lei existente. Mas vemos aqui que eles estão criando uma lei, ou seja, estão praticamente atropelando o legislativo, queridos, atropelando a decisão dos deputados e senadores. O que muda, de acordo com o VAC aqui, o que vai mudar? Agora passa a funcionar assim: as plataformas têm o dever de remover imediatamente postagens que configuram crimes graves. Ou seja, agora não precisa de decisão judicial. As plataformas YouTube, ok? Facebook, entre outras, Instagram, têm o dever de eliminar postagens que configuram crimes graves. Aí vem uma longa lista de crimes. Aí entre eles estão a conduta com as quais há consenso que não tem relação com a liberdade de expressão, ser suprimidas, pornografia infantil, incentivo ao suicídio, terrorismo, tráfico de pessoas, para citar alguns. Todo mundo sabe que isso aqui é coisa grave. Ninguém em sã consciência, óbvio, vai apoiar tal coisa nas redes sociais, certo? Mas o problema está nesse fato aqui, ó, que ele diz aqui, ó, mas também constam atos que, segundo o Supremo, configuram crimes definidos pelo Código Penal: abolição do Estado de Direito, tentativa de restringir o exercício dos poderes constitucionais, atentado contra as eleições, condutas que evidentemente são passíveis de interpretação, ou seja, quem vai interpretar agora a conduta das pessoas nas redes sociais é a Suprema Corte, certo? A Suprema Corte, assim, terceirizou aquilo que muitos vão chamar de censura, por um motivo simples: as plataformas, as Big Techs, terão agora de moderar ao máximo o que é publicado. Ou seja, como não é necessário mais decisão judicial, agora as plataformas são obrigadas a retirar aquilo que é considerado, né, ofensivo, certo? As plataformas agora vão moderar, elas não vão colocar tudo agora que era colocado em relação a alguns temas
Por exemplo, nós que somos pregadores da mensagem do terceiro anjo, como nós vamos ensinar agora a mensagem do terceiro anjo, que diz aqui, por exemplo, aqui nesse texto aqui do livro Eventos Finais, que diz que a imagem da besta é o mundo protestante, as igrejas evangélicas nos Estados Unidos, que vão se unir com o Estado para oprimir os guardadores dos sábados. Como nós vamos falar isso? Que o trono da besta é o Vaticano, é Roma. Como nós vamos falar isso, meus irmãos? Entendeu a situação? É óbvio que esse tipo de mensagem o YouTube não vai mais aceitar, mas vai aceitar apenas a mensagem de Deus e amor, né? De amor, de paz, de alegria. Mas a mensagem que chama o pecado pelo nome, infelizmente, não vai poder mais, porque com certeza o YouTube agora vai colocar essas mensagens como sendo ofensivas. Resumindo, o que vai acontecer? Você que não valorizou a mensagem boa, a mensagem que chama o pecado pelo nome, a mensagem do terceiro anjo, os pregadores, simplesmente você não vai ter mais acesso a essas mensagens, ok? E aí vamos sentir falta dessas mensagens. Por que Satanás ele está fazendo isso, meu irmão? Porque justamente estamos perto de um decreto dominical nos Estados Unidos. Como vocês viram aqui na postagem aqui, ontem foi votado, né, sobre Jonathan Berry, que é o responsável pelo projeto 2025, que coloca no projeto 2025 o decreto dominical na página 589. Ele passou ontem na votação que teve particular, certo? Do Comitê Trabalhista, na votação particular, o nome dele foi aprovado para ir para o Congresso, para ir para o Senado. Ou seja, através de 12 votos a 11, queridos. Berry aqui, ó, o painel também aprovou a nomeação de Jonathan Berry para atuar como procurador-trabalho por 12 votos a 11, por nomeação de Jeremy Smokin por 13 a 10. Ou seja, Berry passou, o nome dele agora vai para o Senado. Ele foi indicado por Trump. Se ele sendo aprovado agora no Senado, ele vai colocar em pauta o projeto 2025, que é o Decreto Dominical Nacional na América. Ok? Se você tem dúvidas sobre o assunto, eu vou deixar o vídeo aqui no link, aqui na descrição, explicando tudo o que é o projeto 2025 e por que a nomeação de Jonathan Berry pode iniciar o Decreto Dominical na América. Mas a pergunta é, por que essa censura agora, queridos, aqui no Brasil? Porque nessa briga entre direita e esquerda, o foco é justamente atacar os observadores do sábado, é impedir que nós levemos a mensagem do terceiro anjo, que é uma mensagem que vai falar contra o pecado, contra a besta, contra a adoração ao domingo. Entendeu, meus irmãos? Eu nem sei se essa mensagem aqui vai ficar aqui no YouTube. Ela vai sofrer algum tipo de strike ou vai ser tirada logo logo. Eu espero que a PL, que diz aqui que tem uma PL das fake news que está no Congresso, né? Deixa eu subir aqui. Existe uma PL aí que está no Congresso, que é a PL das fake news, que precisa passar pelo Legislativo. Eu espero que não demore muito para que essa PL seja votada e seja derrubada essa decisão do Supremo. Até lá, nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos. Não sabemos. Não sabemos, porque eles podem articular para demorar com que essa PL seja votada, porque eles sabem que se for votada essa PL pelo Senado e pelos deputados, os deputados, a maioria em sã consciência, vai querer derrubar essa decisão do Supremo. Mas agora estamos aí nas mãos de Deus, e você que não valorizou as mensagens do terceiro anjo, as mensagens que chamam o pecado pelo nome, né, que prepara o povo, agora se contente com as mensagens água com açúcar, porque são as únicas que vocês vão ouvir aqui no YouTube. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos fortaleça. Deixa aqui seu comentário, o que você acha dessa decisão do Supremo, você que é um cidadão, o que
que você acha? Coloque aqui a sua decisão, seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Vamos nos manifestar, meus irmãos. Vamos pregar a mensagem, porque logo, logo, todas as mensagens vai ser tirada do ar. Eu nem sei se essa aqui vai ficar, mas vamos aproveitar. Aproveite enquanto é tempo, vai aí no link na descrição do vídeo e acesse a mensagem que eu coloquei anteriormente aqui falando sobre o projeto 2025 e por que a eleição de Jonathan Bell agora no Senado ela pode mudar o curso da história para nós adventistas. Compartilhe essa mensagem, assista, vá na descrição do vídeo, clique lá, comente. Deus abençoe a todos, que Deus nos ajude e nos fortaleça. Fiquem com Deus. Olá amigos, você está no canal O Fim Chegou, um canal dedicado aos estudos das profecias. Vamos ver o caminho possível a ser tomado ainda no ano de 2025 para a imposição do decreto dominical. Anote as fontes, consulte as fontes, para que possamos entender se estamos próximos, ou longe desse evento. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, abençoe essa pessoa que está vendo essa mensagem, ouvindo essa mensagem. Assim como o Senhor preparou o teu povo no passado para entender os eventos finais, o teu povo ali na Idade Média, os valdenses e muitos outros, venha nos ajudar a entender também, como o último povo da terra, que está tentando entender os eventos finais, nos ajude a não estar nas trevas. Assim como o Senhor iluminou a igreja de Tessalônica, no capítulo 5 da carta de Paulo, venha nos iluminar também sobre os eventos finais. Abençoe essa pessoa que está ouvindo e vendo essa mensagem e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ver aqui o caminho a ser traçado para o decreto dominical ainda no ano de 2025. Vamos analisar que esse caminho está sendo traçado e qual os paradigmas que o conservadorismo cristão estão levando lá na América. Quais os passos? Primeiro nós vamos analisar aqui essa fonte, que já foi colocada várias vezes aqui no canal, mas é bom analisarmos mais uma vez. Essa reportagem aqui foi feita pelo jornal Tennessee antes de Trump assumir. Eles falam do projeto 2025, que tem como objetivo desmantelar várias políticas do governo Biden. O projeto 2025 é um manual, conservador, com mais de 900 páginas, que delimita ali, que aborda o que o presidente faria caso seria eleito. Como já sabemos, estamos já há 6 meses do mandato de Donald Trump, então o projeto 2025 já está em vigor, tá ok? O projeto 2025 já está em vigor. O jornal disse, aqui o jornal Tennessee disse que um dos objetivos do projeto 2025 é o restabelecimento do domingo como um dia de culto, explicitamente sem trabalho, o dia que a maioria, mas não todos os cristãos observam. Aqui diz que a proposta exigiria uma emenda à lei de normas de trabalho, exigindo que os trabalhadores recebam 150% de horas trabalhadas no domingo, o sábado. Bom, aqui o jornal, eles consultaram todo o projeto 2025 e diz que o objetivo no setor das normas trabalhistas é restabelecer, o domingo como um dia de culto explícito. Então isso aqui é uma prova cabível que o governo Trump, através do projeto 2025, tem sim uma das pautas como colocar o decreto dominical na América. Então aqui é uma prova do jornal Tennessee.
Esse jornal aqui, ele não tem vínculo com religião nenhuma, ok? E aqui eles apresentam essa prova, que o projeto 2025 tem como objetivo restabelecer, entre outras metas, restabelecer o domingo como um dia de culto sem trabalho, ok? Qual é o caminho que eles querem fazer para chegar a esse ponto? O caminho que eles precisam fazer para chegar a esse ponto, né, é justamente eleger Jonathan Berry. Quem é Jonathan Berry? Jonathan Berry é o responsável do projeto 2025, que redigiu a parte do descanso dominical. Se você tiver interessado em saber o que ele falou, vá aí na página 589 do projeto 2025, você baixa o projeto, está em inglês, você vai ver lá que ele coloca que o objetivo do projeto 2025, um dos, é colocar o domingo como um dia de culto explícito, um dia sem trabalho, ok? Ele começaria santificando domingo, punindo as empresas a pagar encargos pesadíssimos, né? Horas extras pesadas. Bom, Jonathan Berry já foi indicado por Trump. Deixa eu ver aqui. A data foi dia 31 de março. A primeira audiência já aconteceu, né? Ele foi indicado dia 31 de março. O Senado começou a fazer perguntas para ele no dia 18 de junho de 2025. Passou. Como vocês podem ver, a sessão aqui ela foi gravada. Eu vou até abrir aqui. A sessão aqui, como vocês podem ver, ela foi gravada. Tá ok? Mas o que foi colocado aqui? Que foi feito várias perguntas, né, para Jonathan Berry, para saber se ele está apto para o cargo. What's your plan at wage an hour? Vocês podem consultar aí depois através do link toda a audiência. Aqui está um pouco da fala dele. Have commissioned DOL to do. I thank you for the privilege of speaking with you today and look forward to your questions. Thank you, Mr. Berry. Our next Então, Jonathan Berry, ele é o responsável aqui, como vocês podem ver. Ele está respondendo, né, as perguntas feitas pelos senadores para ver se ele é apto ao cargo de Departamento do Trabalho como chefe, né? Para ele dar início à pauta lá que o jornal Tennessee colocou do domingo, um dia de descanso sem trabalho, ele precisa assumir o cargo para ele começar a alterar as leis de trabalho. Então nós vemos aqui que na quarta-feira, dia 18, foi feita a audiência, foi feitas as perguntas para ele, a sabatina. O horário foi 10 horas lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil foi 11 horas, ok? Só que aconteceu na quarta-feira apenas as perguntas. A votação ficou agora para ser realizada no dia 26 agora, na quinta-feira, ok? Dia 26 de junho, ok? Dia 26 de junho, às 11 da manhã aqui do Brasil, às 10 horas de lá, dos Estados Unidos, vai ter a votação final. Então nós vemos que o caminho já está sendo traçado, ok? O jornal, lá como nós vimos, disse que eles pretendem fazer isso, o projeto 2025, né, eles pretendem fazer isso, restabelecer o domingo como um dia de culto. Mas para eles fazerem isso, eles precisam colocar o autor lá do projeto, podemos dizer, dentro do governo, né? Para ele fazer isso, ele precisa assumir a pasta do trabalho e, como vemos, semana que vem já é a votação final. Bom, antes de eu vir para cá, tem esse detalhe aqui importante, né? Deixa eu colocar aqui. No início do ano foi colocado pela Heritage Foundation, que é a fundação que fez o projeto 2025, de que todo o projeto 2025 ele deveria ser implantado, as principais políticas deveria ser implantado num período de 180 dias, ok? 180 dias.
O ponto principal do vídeo está aqui. Ou seja, o projeto 2025 tem 900 páginas, mas eles fizeram um manual, eles reduziram lá em janeiro esse manual de 900 páginas em 180 dias, ou seja, um manual menor, colocando as principais pautas do projeto 2025 a ser cumprido nos 180 dias. 180 dias é 6 meses, ok? A pergunta é, eles já cumpriram todas as pautas que foi necessário, já se passaram 6 meses? E a pergunta é não, mas ele já tem um prazo final para terminar todas as metas, é isso que nos interessa, ok? Então quando nós vamos aqui, deixa eu vir aqui na fonte, né? Para que a gente possa entender melhor. Vamos lá. Então esse site aqui, ele é o rastreador do projeto 2025. Percebam que eles dizem aqui que faltam 1.308 dias, 21 horas, 21 minutos para cumprir todas as metas do projeto 2025. Ok? Todas as metas. Então eles estão colocando aqui ainda que faltam 3 anos, ou seja, eles têm praticamente até o ano de 2000, né, do 2000 e tem esse ano 2025, 26, 27, 28, ok? Do início de 2029 para poder cumprir todos os objetivos. Da pasta do trabalho já foram cumpridos 31%, mas a parte do decreto dominical ainda não foi iniciado, porque Jonathan Berry precisa ser aprovado agora na semana que vem, tá ok? A parte que fala sobre a questão ali de colocar o domingo como um dia de culto, explícito, sem trabalho, está aqui na página 589, como vocês podem ver, do projeto 2025. E ele não foi iniciado ainda essa pauta, por quê? Porque Jonathan Berry precisa passar agora no nome dele, precisa passar no Senado agora, semana que vem, quinta-feira. Passando, vai começar a colocar iniciado aqui, tá ok? Diante de todas essas provas, vemos que sim, existe um caminho para que o decreto dominical ainda seja colocado ainda esse ano. Que seria o que? A nomeação de Jonathan Berry, a nomeação dele, após ele ser nomeado, ele assumiria a pasta do trabalho e começaria a punir as empresas que abrem aos domingos, ok? Exigindo que as empresas paguem 150% de hora extra para as pessoas que trabalham aos domingos. Assim ele ia desestimular as empresas a abrirem aos domingos. Bom, muitos estão julgando que isso aqui que Jonathan Berry vai fazer ainda não é necessário, ou seja, ainda não é fundamental para vir um decreto dominical. Vamos analisar o porquê ainda muitos têm esse pensamento, porque a Jonathan Berry assumindo, começar a punir as empresas que abrem aos domingos, ainda não é o decreto dominical. Vamos analisar no Espírito de Profecia. Ok? Vamos analisar. Primeiramente, né, vamos analisar na Bíblia, né, aqui em Apocalipse 13. Apocalipse 13, como vocês já estão cansados de ouvir ou saber, mas vamos lá, né, vamos voltar. O verso 11, né, fala da origem dos Estados Unidos, que os Estados Unidos ele se origina como uma besta que emerge da terra. Terra significa ausência de povos, multidões, nações e línguas, ou seja, a besta, os Estados Unidos, emerge de um continente não populacionado, ok? Como aconteceu na época. Depois, o verso 12 diz que os Estados Unidos exercem todo o poder da primeira besta, que seria o papado. Ou seja, teria todo o poder em suas mãos e faria com que o mundo adore o papado. O verso 14 diz que os Estados Unidos fariam uma imagem da primeira besta, ou seja,
os Estados Unidos reviveria a tirania de Roma do passado, unindo a igreja e Estado, unindo os evangélicos ao Estado. Como vocês podem ver também no verso 15, ok? A imagem da besta representa justamente a ressurreição do papado em nossos dias, ou seja, quando eles forem tirar a liberdade religiosa nos Estados Unidos, formou a imagem da besta, ok? Aí depois formou-se a imagem, veio o decreto dominical no verso 16. Ellen White, ela diz aqui no livro O Grande Conflito, deixa eu dar uma olhada aqui, ela diz aqui no livro Grande Conflito, não, livro Eventos Finais, aqui no finalzinho, que a imagem da besta representa a forma de protestantismo apostatado quando se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para imposição das suas doutrinas. Ou seja, quando as igrejas evangélicas nos Estados Unidos se unir com o Estado, se formou a imagem da besta. Então vemos, irmãos, que o projeto 2025 é esse caminho que está sendo tomado, né? No dia 1º de maio, deixa eu ver se eu acho aqui. No dia 1º de maio, Trump, através do projeto 2025, por mandado do projeto 2025, elege a primeira comissão de liberdade religiosa, né? Com meus irmãos, eu estou aqui na inteligência artificial para facilitar, né? A comissão de liberdade religiosa que foi eleita por Trump no dia 1º de maio de 2025 traz isso aqui, ó, esses nomes aqui: Dan Patrick, né, cristão evangélico, como presidente. Aí depois vem o Ben Carson, de 27º dia, como vice-presidente. Depois vem o bispo Robert Barron, católico, né? Depois veio o Carrie Prejean, cristã. Depois vem o cardeal Timothy Dolan, católico, arcebispo de Nova York. E depois vem o pastor Frank Graham, né, evangélico, filho de Billy Graham. Ok? Depois vem Paula White aqui embaixo, né, cristã evangélica neopentecostal ligada ao movimento da prosperidade, ou seja, ela é conselheira da Casa Branca. Perceba agora num texto que nós vamos ler aqui. Nós vamos ler agora um texto importante, irmãos. Presta bastante atenção nesse texto aqui. Esse texto aqui fala o caminho que é preciso tomar para a lei dominical nos Estados Unidos. Presta bastante atenção. Aqui está dizendo o seguinte, ó: os dignatários da igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. Perceba aqui. Os dignatários. O que é dignatário? Pessoas que possuem cargo de autoridade. Eles vão unir-se para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. Vamos lá. De acordo com o relato aqui, meus queridos, quem são os dignatários dessa Comissão Liberdade Religiosa? Presta bastante atenção nesse detalhe. São 13 pessoas eleitas dessa Comissão de Liberdade Religiosa. Porém, somente 5 são dignatários, ou seja, tem poder de liderança, tem cargo de influência dentro das instituições religiosas. Por exemplo, o bispo Robert Barron, sim, ele é um dignatário. Por quê? Porque ele é ativo na diocese de Houston, Estados Unidos. O cardeal Timothy Dolan também é um dignatário. O pastor Frank Graham também é um dignatário. E a Paula White também é uma dignatária, porque ela está ligada à Casa Branca, né? É uma conselheira espiritual de Trump, ligada à Casa Branca. Então, esses daqui são os dignatários. Esses daqui, sim, poderão, né, levar o povo, todas as classes sociais, as classes religiosas, a honrar o domingo. Mas para isso acontecer, o primeiro caminho deve ser tomado. Qual é o primeiro caminho que deve ser tomado?
ou do clamor popular. Perceba que depois disso vem o clamor popular, tá vendo? Ó? Eles cederão ao forte clamor popular, né? Cederão um pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Para que esse clamor popular venha, é necessário tocar no direito dos trabalhadores. E aí que entra Jonathan Berry. Entendeu, meus irmãos? Jonathan Berry, sendo eleito agora semana que vem, ele vai começar a tocar nos direitos dos trabalhadores. E aí que as pessoas vão começar a se despertar para o seu direito de descanso. Quando ele começar a punir as empresas que abrem aos domingos, as empresas vão ter a sua resistência, ok? E não vão querer fechar os domingos. E aí sim pode ter um clamor popular. Então é perfeitamente possível que tenha um decreto dominical em 2025 ainda, seguindo esse caminho que Ellen White traçou aqui, ó, profeticamente. Os dignatários, que são 5 lá, né, incluindo o cardeal Timothy Dolan, né, e a conselheira espiritual Paula White, e o centro lá de influência Billy Graham, esses 3 aí podem fazer com que tenha um clamor popular, ou seja, incentivar todas as classes a honrar o domingo. Então, começa o que está acontecendo com o Berry agora, ele assumindo a pasta semana que vem, começa sim o movimento profético nos Estados Unidos para impor a marca da besta, ou seja, para se formar a imagem da besta, que é a união entre igreja e Estado. Então estamos perfeitamente de uma ameaça grave diante de um decreto dominical ainda no ano de 2025. É perfeitamente possível. É perfeitamente possível se esses passos aqui forem seguidos. Ou seja, Jonathan Berry assume a pasta do trabalho quinta-feira, ele oprime as empresas, tem um clamor popular, aí depois vem os dignatários da igreja e do Estado para unir-se, para subornar, persuadir, a forçar todas as classes a honrar o domingo. Tá ok? Como nós vimos aqui na inteligência artificial, esses são 5 dignatários, porque os 13 não têm cargos de influência, ok? Dentro das instituições religiosas que são ligadas ao Estado. Esses 5 aqui têm, tá ok? Esses 5 são os dignatários da Comissão de Liberdade Religiosa, feito por Trump, no dia 1º de maio de 2025. Então vemos aí uma ameaça grave de liberdade religiosa, formação da imagem da besta. Tá ok? Todas as fontes vão ficar disponíveis para você na descrição do vídeo. Acesse lá e consulte. Tá ok? Irmãos, não devemos ser covardes agora nos últimos dias. Percebemos que esse movimento da lei dominical, ele não só está nos Estados Unidos avançando, mas aqui no Brasil também. Por quê? No Brasil, o Brasil é o país que mais tem adventista em todo o mundo. Temos quase 2 milhões de adventistas aqui. E lá nos Estados Unidos tem 1.600.000 adventistas. Aqui tem muito mais, tem quase 2 milhões aqui. Temos muito mais adventistas do que lá nos Estados Unidos. Católico e evangélico nem se fala, soma aí 80% da população brasileira. Quando nós vamos aqui, irmãos, nós vemos aqui nesse site que diz que o Ministério de Trabalho e Emprego adia para março a nova portaria do trabalho para março de 2026. Essa portaria aqui, meus irmãos, ela já foi adiada 4 vezes, já é a 5ª vez que ela está sendo adiada. Por que essa portaria está sendo adiada tantas vezes? Justamente porque essa portaria vai forçar as empresas a pagar encargos pesadíssimos para poder abrir aos domingos. A mesma coisa que Berry quer fazer lá nos Estados Unidos vai começar a ser feito aqui no Brasil em março de 2026. Eu fico pensando, por que março? Março é o mês que se comemora a criação do domingo. O domingo foi criado institucionalmente no Império Romano no dia 7 de março de 321 pelo imperador Constantino, quando ele dá o primeiro decreto dominical, fazendo com que todas as classes honram o domingo, a qual ele chama de dia do sol. Então você perceba que eles jogam a data para março, e a partir de março, era para ser agora em julho, mas vai ser a partir de março de 2026, aqui no Brasil, os sindicatos exigirão das empresas
pesadíssimos encargos para poder abrir aos domingos, ok? Então muitas empresas vão fechar em março de 2026 aqui no Brasil. Perceba que já foi adiado 4 vezes, agora é a 5ª vez que está sendo adiada, ok? Como diz aqui, que a medida foi publicamente originada em novembro de 2023 e a portaria já está sendo adiada aí pela 5ª vez, ok? 5ª vez. Por quê? Porque as empresas estão se adaptando para poder fechar os domingos a partir de março de 2026 aqui no Brasil. Então, meus irmãos, veja que isso não é só nos Estados Unidos. Essa ameaça de Barry assumir aí a pasta do trabalho e punir as empresas que abrem os domingos em 2025, isso é vigente a partir da semana que vem. E em 2026 nós temos essa ameaça aqui para o Brasil. Sobre isso, no seu comentário, não sejamos covardes, meus irmãos. Quando a gente coloca o nosso comentário aqui, nós estamos colocando a nossa opinião. É importante que as pessoas vejam a nossa opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Coloque aqui se você acha que isso aqui é alarmismo, se isso aqui é verdade, se é mentira, se Deus vai permitir que venha agora, se Deus não vai permitir, se os ventos serão soltos, se não serão, se temos mais tempo de graça, se não teremos mais tempo de graça. Coloque a sua opinião aqui, meu irmão. É importantíssimo que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Por isso a sua opinião, seu comentário aqui é extremamente importante. Coloque aqui se você acha que isso aqui é uma mensagem verdadeira, uma mensagem falsa. Se realmente temos pouco tempo ou temos muito tempo. Coloque aqui, meus irmãos, a sua opinião e nos preparamos para os eventos finais. Vamos orar. Querido Deus, nos fortaleça, nos ajude e nos prepare para os eventos finais, porque o fim realmente chegou. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.